comunicação. Vale a frente. Olá, está no ar mais um programa em discussão. Hoje o centro do nosso debate é o projeto de lei 31 de 2018 que tramita aqui na Assembleia Legislativa. O objetivo da proposta é proibir o embarque de animais vivos nos portos do estado de São Paulo para o consumo. Comigo, para este bate-papo, o autor do PL, deputado Feliciano Filho, do PRP, Leila Abreu, coordenadora da Coordenadoria de Defesa Animal da Prefeitura de Santos, e também o Ricardo de Lima Catani, advogado especialista em Direito Penal. Muito obrigada pela participação e pela presença de vocês aqui no nosso estúdio da TV Alesp. Queria começar com o deputado Feliciano. Deputado, na verdade, o projeto de lei, ele vem depois do embarque de animais vivos através do navio, que, assim, tem, inclusive, um nome muito chocante, que é nada, né? Eu queria que o senhor explicasse isso, que foi o motivo para o projeto, né? Isso que foi o estopim, né? Onde deu início, desde novembro do ano passado, praticamente há um ano que nós estamos lutando com isso. E aí nós não sabíamos ainda a extensão do problema, né? Estávamos começando a fazer essa análise com a suspeita de crime de maus tratos, enfim. Aí fomos nos aprofundando, né, em tudo isso. E aí Santos, que várias reuniões em Santos, inclusive com a prefeitura, com a Leila, com a Devida, enfim, aí começaram ali as nossas organizações para atender melhor. E aí sim o prefeito determinou que fizesse uma força-tarefa, que a Leila vai falar com muito mais propriedade, que ela que executou. Aí foi constatado que os animais viajavam quilômetros, teve caminhão que chegou a mais de 15 horas de viagem, talvez até mais, com os boizinhos. Eles chegavam lá exauridos, né? E aí, para subir no navio, eles tinham um choque até no ânus, para eles poderem subir no navio. E aí, quando subiu no navio, um navio de 13 andares, ou seja, acho que eram 6 andares para baixo do nível do mar e 7 para cima, né? E aí, eles iam enchendo o navio de baixo para cima. Conforme enchendo o navio, que levou mais de uma semana, 10 dias para poder encher, então os animais iam defecando e essas fezes iam descendo. Quer dizer, quem estava no último andar, as fezes já estavam na altura do joelho, né? Porque depois, em alto mar, a cada 5 dias que eles jogavam essas fezes no mar. Então, até encher o navio e tal. Então, aí já começa a denotar a questão do crime de maus tratos, né? De sofrimento da viagem, da espera de sair e tal. E depois, por experiência de outros veterinários internacionais, tiveram aqui na Assembleia audiência pública, relatos terríveis, né? Que muitos animais chegam a perder até os olhos por conta da ação da amônia, que ela é gerada pelas fezes, vômito, né, e urina dos animais. Aquilo aí chega a derreter, tem que fazer até nucleação, ou seja, tirar os olhos de alguns animais. E lá tem um triturador. Dizem que o animal, quando morre, tritura, mas o triturador está no andar. Imagina em 13 andares, como é que vai arrastar esse animal para lá? Então tem relatos que é totalmente diferente do que eles dizem, né? Então existem relatos pesadíssimos, né? Fotos, animais chegando na praia, na areia, quer dizer, então é muito triste toda essa realidade com relação à questão de maus tratos. Para terminar a questão de maus tratos, da viagem que se prolonga por praticamente, acho que 17 dias até a Turquia. Agora o maior problema ainda é o sistema como são abatidos, né? Lá é o sistema halal, que o animal ele tem que estar consciente até sair a última gota de sangue. Então não é que não no Brasil, que tem um processo de insensibilização. Ele assiste a sua própria morte. Tem filmes que são terríveis. Os animais, eles regurgitam o próprio sangue, né? Eles vão engasgando o próprio sangue e o outro esperando a vez, assistindo tudo aquilo, esperando a vez dele, né? Eles gritam, é muito triste, é uma tortura, né? Agora, tirando a questão dos maus tratos, aí nós começamos a nos aprofundar um pouco mais, eu acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso no programa, que é a questão que só interessa a meia dúzia de pecuaristas, porque gera emprego lá fora, desemprego aqui dentro, a questão de insumos, questão tributária, a gente pode... Tem a questão ambiental também, né? Muito importante, né, deputado? Eu não quero me alongar muito, a gente pode falar isso mais adiante. A gente vai, com certeza. Leila, eu queria que você contasse um pouquinho do que você viu. Quando você entrou no navio, como é que foi tudo isso? Eu sei que você registrou, a gente vai passar daqui a pouquinho também imagens que você trouxe pra gente. Como é que foi tudo isso que você viu? O que você constatou lá dentro? Na verdade, a gente não está preparado para isso, né? A gente vive em área urbana, o impacto é muito grande. A gente não está acostumado nem a conviver com animais domesticados, como é o caso dos bois, dos cavalos. E quando a gente entra, a gente começa a ficar pensando, né, no que o ser humano se transformou. Porque a gente encontra técnicos ali dentro,
veterinários, que a gente entende que optaram por essa profissão, a gente subentende que optaram por essa profissão por amarem os animais, e pessoas ali convivendo naquele meio, sorrindo, muitas vezes achando engraçada aquela tortura, e dizendo que aquilo, atestando e assinando, dizendo que aquilo é normal. E os argumentos utilizados é sempre embasados nas leis, né? Nem tudo que é legal é moral. E a gente está vivendo num país há algum tempo já essa questão da imoralidade, né? Uma imoralidade tremenda. E foi o que a gente assistiu lá dentro. Nós vimos os animais totalmente sendo subjugados, um defecando em cima do outro, animais já com, eu não sei como é que chama, essa parte de baixo, tornozelo, seria nos humanos, todos inchados por terem viajado muitas horas em pé, muitos locais sem água, sem comida, em locais de 18 metros quadrados, imaginando que cada animal desse pesava em média 250 quilos, em lugares de 18 metros quadrados, com 23 bois dentro, quase todos os lugares assim, e uma sensação de impotência muito grande, porque a gente está ali com total atenção para detectar a imoralidade do que é visto e sabendo que aquilo está embasado em leis. Então, assim, não dá para aceitar mais, por mais que haja uma lei permitindo esse tipo de embarque, qualquer ser humano normal não aceita mais esse tipo de coisa. Isso já existe na Austrália, que é o maior exportador de animais vivos no mundo. A Animal International, que é a ONG australiana, já está lutando contra isso. Já não, parece que já não embarca mais, por exemplo, carnes para o Egito, porque conseguiram constatar os tremendos maus tratos que sofrem os animais quando chegam no Egito. E agora a gente fica sabendo que o Brasil vai começar a exportar para o Egito. Então, assim, nós chegamos, é uma comparação grosseira, mas quando eu estava lá dentro do navio, a gente chega uma hora que você começa a verbalizar baixinho, né? Você começa a falar baixinho. Eu lembrei da história do Brasil, dos navios negreiros, que também eram legais, né? Era tudo dentro da normalidade, tudo dentro de uma legalidade, expor os negros em praça pública, escolher pelo peso, pela dentição, era tudo normal, né? Da mesma forma o apartheid, da mesma forma o nazismo, e agora a gente está se deparando com isso, que agora, quando eu falo na minha cidade, mas isso é algo rotineiro no mundo. Eu tive em abril em Portugal, justamente por causa disso, que também eles estão numa luta árdua contra essa exportação, e é um mundo dizendo não. E meia dúzia de pecuaristas, como o deputado Feliciano falou, em cada local, em cada país desse, a gente vê que são milhões e milhões e milhões de reais para o bolso deles, porque para o país mesmo é ínfima a porcentagem de lucro que gera para o país. Então a gente sabe que há interesses escusos nesse meio que, infelizmente, a gente não consegue provar. Doutor Ricardo, o senhor, na ocasião, né, depois até que a Leila colocou tudo isso no papel, né, Leila constatou tudo isso. Doutora Magda. A doutora Magda, o senhor entrou com uma ação para impedir esse embarque? Na verdade, a ação ela precedeu a inspeção judicial, né? Quando entramos com a ação civil pública, o juiz aqui de São Paulo, da 25ª Vara Federal, doutor Djalma, ele é que determinou que houvesse uma inspeção, né, para servir de olhos dele dentro do navio. Então, depois que as ele denúncias autorizou... vieram dos ativistas. Não, essa questão do embarque de animais vivos, ela veio à tona em 2015, quando um navio lá no Pará, naquele porto, como é que chama o porto? Vila do Conde. Vila do Conde, tinha um navio lá com 5.000 bois que deixaram uma escotilha aberta e o navio afundou no próprio porto. E os animais morreram afogados ali. Uma coisa muito triste. Os animais querendo sair do navio não conseguiam sair do navio e foram morrendo afogados. E aquilo gerou um crime, morreram todos os animais e afogados. E aquilo gerou um problema ambiental muito grande. Dizem que o cheiro da carne morta e apodrecendo no rio, você sentia a 10, 12 quilômetros de distância o mau cheiro, o odor.
E os donos dos animais, eles foram absolutamente indiferentes ao crime ambiental que eles causaram. O dono do navio também, como se não fosse nada. E aí o Ministério Público Federal, lá do Pará, depois de muita pressão, entrou com uma ação pedindo danos, etc. E isso começou a vir na imprensa. Porque eu nunca tinha ouvido falar que havia embarque de animais vivos. Quando eu soube disso, eu falei, não é possível que façam isso. Aí a coisa começou a tomar uma razão enorme, né? Começou a vir a público. E aí sim, eu e um outro colega de Brasília raciocinamos e estudamos uma ação civil pública para proibir esse tipo de embarque. E aí, inicialmente, a nossa proposta era simplesmente proibir o embarque que iria ocorrer em São Sebastião. Mas depois, analisando melhor a situação, eu fiquei sabendo que, por exemplo, o Brasil exporta outros tipos de animais. Então exporta jumento para a China, exporta suínos para tal país, etc, etc. Mas a maior escala são os bovinos. Mas, por exemplo, cara, o que acontece? Quando se exporta jumento para a China, isso foi a rede de imprensa, a CNN, que documentou. E saiu naquele jornal New York Times, divulgando que a China hoje, ela tem um mercado para a pele de jumento que supostamente traz um líquido afrodisíaco. Então vocês imaginem essa notícia de que esse líquido aí tem propriedades fantásticas e basta tirar a pele do jumento e fazer um líquido dela e você tem esse líquido. O que está acontecendo na China? A China está pegando os jumentos do mundo inteiro, está abatendo eles de uma forma, tirando a pele deles vivo, larga o animal sem pele morrendo para os abutres comerem. Isso eu coloquei na ação e aí eu ampliei o pedido. Então o pedido dessa ação civil pública é a seguinte, que seja proibido o embarque de qualquer tipo de animal vivo em todos os portos do Brasil. E essa liminar foi concedida. Então, no dia que foi dada a liminar, era proibido botar qualquer animal dentro de navio. Proibido. Qualquer tipo, em todos os portos. O que aconteceu? De maneira lamentável, a desembargadora Cecília Marcondes, acionada pela União Federal, deu uma liminar, suspendendo os efeitos da liminar da primeira instância, até o trânsito em julgado da ação. Ou seja, ela inviabiliza esse processo até que ele acabe e seja julgado no Supremo, ou seja, daqui a 10 anos. É o que nós estamos tentando derrubar no TRF3. E lá, então, existe esse recurso nosso, tentando derrubar essa liminar que foi dada, e está empatado o julgamento, 5 votos a favor e 5 contra, para derrubar essa liminar dessa senhora, dessa desembargadora. E porque, em caindo essa liminar, que foi que suspendeu, volta a valer a liminar que autoriza a proibição de exportação de animais vivos. Então, como está empatado, está essa queda de braço aí. Está uma queda de braço terrível. E aí, estacionado essa decisão. Tá. E já era para o processo ter voltado à pauta, mas aí foi pedido a vista por um outro desembargador e geralmente demora um pouquinho para devolver a pauta do julgamento. Então, talvez exista a possibilidade de um último julgamento, na última sessão do dia 12 de dezembro, desse processo ser julgado. Mas não está nada ainda claro. Tudo isso que aconteceu, né, o embarque, o navio nada e tudo que aconteceu, né, a ação da Leila, né, com a visão dela, a ação do Dr. Ricardo, trouxe aí à tona uma série de manifestações, né, aqui na Assembleia. Inclusive, eu queria que a gente mostrasse um vídeo que resume um pouco de tudo que houve depois disso.
ativismo pautado no amor, né? Para quem a gente grita, não é ouvido, né? Então nós estamos sendo a voz desses animais. Eu vejo hoje uma coisa que eu não via e eu achei que eu não ia viver para ver, que é a população unida com o movimento político. E isso você vê ativista, você vê vegano, você vê protetor dentro da Assembleia, dentro do Palácio dos Bandeirantes. Isso é mágico, para mim é mágico. E a resistência nossa, ela se dá em função do amor que temos pelos animais. Então essa é a nossa resistência, por isso nós não vamos desistir jamais. Nós vamos até o fim, não importa a dificuldade que tenhamos, né? Enquanto maior a dificuldade, maior a nossa obstinação. Sempre foi assim e vai continuar sendo até o final. Eu acho que é fundamental a gente mostrar que o país não é deles, o país é nosso, eles têm obrigação de escutar a voz da sociedade. Eu profundamente agradecida a todas as pessoas que continuam aqui, a gente não vai desistir, porque se está difícil para a gente ficar aqui, está muito mais difícil para os animais ficarem no navio. Eu acho que isso significa evolução, evolução espiritual, evolução como cidadãos. Eu acho que é isso que a gente está precisando, melhorar o mundo, e para isso a gente precisa se unir e unir as pessoas boas. Você que se sensibiliza, que tem compaixão pelos animais, de estar junto nesse momento, porque a sua voz, a minha voz, a nossa voz é a voz deles. E sem a gente, eles não conseguem nada. Somos a resistência! Somos a resistência! Somos a resistência! Essa mobilização só serve para mostrar que a causa animal, a luta pelos direitos animais contra os maus tratos, contra os danos ambientais, ela é legítima e ela aumentará cada vez mais a representatividade em âmbito nacional e mundial, porque essa luta é mundial. Então, a união dos ativistas, eu brinco que assim, pisaram no formigueiro e as formigas estão saindo agora, porque a cada manifestação, a cada possibilidade de voto, mais ativistas estão se unindo e isso também fortalece o movimento pelos direitos dos animais, né? Eu já vi muita manifestação, ocupação das galerias, mas não com tanta legitimidade. Então, o pessoal que está aqui com o coração, é a sociedade civil representada, mostrando sua vontade, a sua intenção, o seu amor pelos animais, que mais uma vez os ativistas deram um show de civilidade, de ética, de moralidade. Então acho que vai chegar um dia que não vai ter espaço mais para tanto ativista aqui que representa de forma legítima a sociedade, que não quer mais o embarque de bois vivos. A gente percebe muita emoção no estúdio, né? O doutor Ricardo ficou emocionado, a Leila também bastante. Leila, você pode falar um pouquinho dessa tua emoção que veio à tona? Você disse que lá no navio você viu muitas pessoas que não se importavam e você ficou muito chocada com isso. Esse vídeo mostra exatamente o contrário, pessoas que se importam, lutando, né, por essa causa, para que isso não aconteça mais. Elas, como foi dito no vídeo, são as vozes dos animais, né, que não conseguem falar. É muita pena desse país, né? É muita pena no que o ser humano se transforma, porque eu acho que a gente não tinha que estar lutando contra isso, né? Isso é algo que deveria vir de dentro das pessoas. É só a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? A gente não precisa mais provar cientificamente de que os animais têm ciência. Você pega um animal de 250 quilos, você enfia ele dentro de um caminhão, com mais um monte dentro, você vê um fio de choque para que esses animais não deitem, e você vê o motorista falando, eles não podem deitar porque assim eles não ocupam o lugar do outro. Aí eles dão choque naqueles animais, eles viajam 14, 15 horas sem água, sem comida, em pânico. Esses animais são animais muito sociáveis, eles são tirados das suas famílias e unidos junto com outros animais estranhos, em pânico, vários filhotes.
gritando, porque você vê ele emitindo som dentro dos caminhões. Depois eles saem e levam paulada para entrarem no navio, e lá eles ficam no meio de outros seres estranhos, se mutilam, brigam, caem e depois não conseguem mais ficar de pé. E assim, o ser humano, os técnicos, os famosos técnicos com quem nós conversamos em reunião dentro do navio, dizem que aquilo é absolutamente dentro da lei, falam em leis internacionais, dizem que é lindo. Nesse momento em que os bois estão embarcando, eu subi num espaço e eu com a mão, eu tirava as fezes dos olhos deles para que eles pudessem ao menos olhar para onde eles estavam indo. E a gente vê assim, os nossos governantes, né, os juízes, está tudo bem, está tudo certo, está dentro da lei. A gente, desculpe a franqueza, mas o que parece é que essa gente não tem família, não tem filhos, não tem netos, né? Assim, é muito triste ver que às vezes a gente, nós que somos seres humanos normais, eu sou uma cidadã normal, né? Vou deixar os meus netos, os meus filhos nas mãos desses governantes. Eu tenho muito medo disso, porque a gente percebe que quem julga dessa forma, os senhores da justiça, que, como o doutor Catani falou brilhantemente, foram lá e disseram, não, está tudo certo, pode continuar o trabalho. Meu Deus, amanhã se eu precisar dessa justiça, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da vida de um filho meu? Porque essa mesma justiça que está consentindo essa tortura. Então, dá muita vergonha de ser brasileiro num momento desse. Doutor Ricardo, essa emoção é de ver as pessoas lutando? Não, é de ver que os animais, eles são indefesos. Eu não consigo nem falar, porque, olha, não tem o que falar. É uma coisa bárbara. Não é? Você sujeitar um animal desses a esse tipo de procedimento cruel e bárbaro. Eles viajam 15 dias e 15 noites cobertos de fezes, comendo ração misturada com urina e vômito. Olha, eles não conseguem se mexer. Isso é uma coisa tão bárbara que qualquer pessoa que sustente que isso é legal, essa pessoa é uma pessoa do mal, é uma pessoa covarde, abusada, né? E o que a gente percebe, eu como trabalho com o direito há 33 anos que eu sou advogado, é que o Ministério da Agricultura, ele está lá, é um balcão de negócio para servir os pecuaristas, para servir interesses próprios, e sem nenhum escrúpulo e nem vergonha na cara essa gente tem. Essa gente é ousada. Eu falei isso na cara de um veterinário vindo de Brasília, porque ele subestima a inteligência da gente, achando que isso aí é legal. O que as normas, eu quero até ler um trechinho aqui que diz o seguinte: a norma federal fala em manejo cuidadoso, responsável e adequado dos animais. Fala em instalações apropriadas capazes de garantir a proteção e descanso a eles. E fala em manter o ambiente sob condições higiênicas satisfatórias. E fala também em transportar os animais de modos a reduzir o estresse. Isso é o que a norma fala. Quando você vai ver na prática, olha a vergonha que é isso aqui. Então, o que existe é uma aparência de legalidade para um bando de canalha que está lá em Brasília e que manda a gente, com dinheiro público aqui, vir falar com os desembargadores para manter a autorização para fazer isso com os animais. Doutor, mais uma dúvida. Mesmo que isso tudo aí acontecesse, fosse mantido, obedecido, né, de acordo com a norma, eles estão sendo embarcados para morrer de uma forma totalmente absurda fora do Brasil. Então, de que adiantaria também você embarcar e você mantê-los de uma forma a reduzir o estresse, etc. e tal, se eles vão viajar 15 dias e 15 noites para ter um fim tão desumano, né? Tão triste, de uma forma tão cruel, né, deputado? Não adianta a norma. Inclusive na peça jurídica que o Dr. Catani fez, estava o doutor Anderson Fur, doutor Djalma, que é o juiz que deu a liminar. Lá ele trata de uma questão muito importante nessa peça que diz o seguinte: quando ele deu a liminar, ele falou isso, que quando um ser humano, por exemplo, vai ter que cumprir uma pena lá fora, ele tem que cumprir segundo as leis do Brasil,
Quer dizer, ele não pode, a mesma coisa os bois. Se os bois tivessem que morrer lá, teria que ser com um processo de sensibilização e não da forma como é morto. Então, eu acho que assim, eu assino embaixo tudo que a Leila disse e que o Dr. Catani disse. Eu acho que esse programa é um dos melhores programas que eu já participei aqui, porque ele vai no cerne da questão ética, moral, jurídica, né, eu acho que espiritual. Então nós estamos vivendo aqui uma vergonha, uma inversão de valores com relação ao que o dinheiro pode. Ou seja, o dinheiro pode tudo, veja aqui na casa. Quer dizer, o projeto só não foi aprovado aqui por manobra. Nós tínhamos 62 deputados que tiraram fotos, gravaram os vídeos favoráveis ao PL. Porque quando houve aquela noite memorável, a primeira vez na história da Assembleia Legislativa, todos os deputados com 8 mandatos, 10 funcionários da casa de 30 anos, todos eles foram unânimes. Foi a maior comoção da história da Assembleia Legislativa. Quando houve aquele congresso de comissões, onde os pecuaristas estavam em cima, os mesmos meia dúzia, e embaixo forrado de gente, onde nós ganhamos de lavada. Ou seja, se o projeto tivesse sido pautado, esse projeto, no dia seguinte, como manda o regulamento, ele teria sido aprovado, com a maioria dos deputados dessa casa, que representam a sociedade. Então, o que acontece? Mais uma pequena meia dúzia venceu por causa do poderio econômico. Ou seja, por que o presidente não pautou? A deputada Analice Fernandes, que estava substituindo o presidente Cauê, ela que pautou para esse congresso de comissões, porque o Cauê não pautou. Então eu falo de boca cheia que a culpa do sofrimento dos animais, e se existe uma culpa espiritual, um karma, vai cair em cima do presidente dessa casa, que chama-se Cauê Macris. Porque por conta dele que os animais estão sendo embarcados. Então eu digo isso, já falei para ele, disse, essa casa precisa passar por um choque de moralidade. O Congresso, o Colégio de Líderes, eu já, inclusive, protocolei um projeto, um pedido, uma solicitação na mesa, pedindo que o Colégio de Líderes aconteça no plenário e com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pelas outras redes, porque o que os deputados falam dentro do Colégio de Líderes, entre 4 paredes, que nem assessor pode entrar, que transparência é essa, né? Quer dizer, tem que abrir as janelas, botar luz dentro dessa casa. Isso é uma imoralidade. Quer dizer, isso eu duvido que as decisões dentro do colégio seriam as mesmas, porque chega no plenário é uma coisa, no colégio é outra. Então o que está faltando nesse país é um pouco mais de moralidade, um choque de moralidade, um choque de espiritualidade. Quer dizer, o senhor falou desse dia memorável aí, a gente viu no vídeo, assim, dias em que os ativistas tomaram a Assembleia, sim, né? Isso tudo faz a diferença? Né? Essa pressão que existe faz a diferença? Olha, tanto é que faz na questão, por exemplo, nessa questão que é para mostrar, externar a vontade da sociedade, sim, que estava legitimamente explícita. O grande problema é que isso não representou. Quando nós temos 62 deputados favoráveis, meia dúzia segurou o projeto, com os caras, dos ruralistas que não saíam daqui. O que sugere a sociedade pensar nisso? Se uma maioria quer votar, se nós estamos falando de democracia, e meia dúzia segura... É o que levou eles a segurar. O que levou eles a segurar se a sociedade está aqui, 62 deputados? Não, porque foi decidido no colégio de líderes. Não é verdade. Isso não é verdade, porque assim, aqui tem 2 pesos e 2 medidas. Quando é verdade para uma coisa, depende, não é verdade para outra. Sempre tem 2 verdades, 2 posições, 2 pesos, 2 medidas, né? Então, porque na primeira vez eu tinha assinatura todos os deputados querendo. Ah, não, essa parte não vale mais, vale agora. E só que os deputados que no Colégio de Líderes foram favoráveis a segurar o projeto para depois das eleições, eles não representavam a maioria, porque os seus liderados não concordavam. Quer dizer, então teria que fazer o quê? Conversar com totalidade, não conversar com meia dúzia. Por isso que eu falo que se a decisão fosse no plenário e não no Colégio de Líderes, a decisão teria sido essa, esse projeto teria sido aprovado e os bois não estariam mais embarcando. Então é isso que eu quero dizer, que esse país precisa, assim, mais uma vez o dinheiro está passando em cima de tudo, né? Que nem a Leila disse, a questão do navio negreiros, nós estamos revivenciando isso, né? Mais uma vez. Quer dizer, eles indefesos, sem poder se defender, quem convive com eles sabe o amor, o carinho que eles têm, o sofrimento, a sensibilidade que eles têm, e eles passando por essa tortura terrível por conta do dinheiro, porque financeiramente, para concluir, Carla, a questão tributária ela é terrível, né, porque nós estamos, não volta em nada para a sociedade, isso, em nenhum centavo para a sociedade, por conta da nossa legislação estadual da Lei Candir. Então não tem retorno. Agora, ao passo que se for abatidos aqui e levados lá,
esse imposto vem em cascata, então devolve educação, segurança, saúde para a sociedade. Dessa forma, o único beneficiado é realmente que vende o animal. Meia dúzia de pecuaristas que é beneficiado. Ninguém, emprego. Quantas pessoas, fiquei sabendo depoimento das pessoas que vieram aqui, estão perdendo emprego dentro do setor. Por quê? Porque está gerando mão de obra lá fora, está gerando um plantel lá fora. Daqui a pouco, dentro da carne nossa, vamos precisar mais. Porque está gerando um plantel lá fora, que metade eles abatem, os machos, as fêmeas deixam para plantel. Quer dizer, então, estamos aqui entregando para eles as nossas divisas, gerando emprego lá fora e faltando insumo aqui dentro, onde uma pessoa pode ser desempregada numa fábrica de sapato, numa fábrica de medicamento. Quer dizer, então não existe uma justificativa real que falou, então me fala um motivo. Eu desafiei, falei, me fale um motivo por que precisamos exportar gado vivo se não beneficia ninguém, inclusive o preço da carne. Eu falei assim, eu fiz 3 mandatos, quer dizer, eu fiz juramento 3 vezes aqui, que eu estava aqui para trabalhar para a sociedade paulistana, né, e não para meia dúzia de pecuaristas, porque com isso sobe o preço da carne. Então, se eu tenho que trabalhar a favor da sociedade, então se não tiver exportação de gado vivo, o preço da carne cai. Eu não tenho que trabalhar para um grupo fechado ou para pessoas na Turquia, ou seja lá, qualquer lugar. Tenho que trabalhar para a sociedade paulistana. Eu fiz o juramento, eu gostaria, tanto é que eu desafiei deputados aqui a entrar no navio comigo. Olha, se não houver sofrimento, eu renuncio o mandato. Mas se houver, eu convido o senhor a renunciar ao seu. Vê se alguém topou entrar no navio. Vê se alguém topou ir para plenário e fazer as coisas na luz, acender a luz, abrir a janela. Porque alguém topou ceder a 62 deputados que queria, não, meia dúzia segurou. Por quê? Eu quero que alguém me responda e que responda para a sociedade por quê. É uma imoralidade, é uma pouca vergonha. Essa é a grande verdade. A gente vai fazer só um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com a discussão. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje debate o PL 31, que proíbe o embarque de animais vivos no estado de São Paulo para o consumo. O deputado Feliciano Filho, do PRP, é o autor do projeto. Leila Abreu, coordenadora da Coordenadoria de Defesa Animal da Prefeitura de Santos. E o Ricardo de Lima Catani é advogado especialista em direito penal. Deputado, queria que o senhor falasse como é que está hoje a situação do PL 31 aqui na casa. Eu conversei com o presidente semana passada para ver a possibilidade de pautar, né, porque o compromisso era pautar depois das eleições. Ele disse que não pautaria, dizendo que por conta da decisão com relação ao projeto municipal de Santos, que teve um parecer dizendo que era inconstitucional. Só que ele confundiu, porque a questão da esfera lá foi municipal, a minha não. Aqui o projeto, a Constituição estabelece de que quando existe a questão ambiental, o projeto de lei trabalha a questão ambiental, é matéria concorrente. Então pode-se, o Estado tem a competência constitucional de legislar, porque trata-se de questão ambiental, então legisla de forma concorrente. Então acho que ele está equivocado, mas ele também acha que a questão, há um parecer que assim, a casa, essa eleição houve uma mudança muito grande, então o quórum também está muito baixo, né? Então aqueles deputados que não foram reeleitos estão aí, né, tentando
cuidar um pouco mais aí das suas projeções de vida, então o quórum está um pouco baixo. Então parece, segundo ele, disse que não vai pautar nenhum projeto que seja polêmico. Então, ele não quer pautar projeto polêmico. Então, pelo jeito, não vai pautar. E agora, mudando a legislatura, ele vai para arquivo, né? Infelizmente, nós vamos sair, obviamente, dessa luta, que foi a maior luta da Assembleia Legislativa, né, em termos de emoção, de sentimento, de tudo isso. Acho que foi mais um sentimento de muita tristeza, né? Porque trata-se de vidas, né? E com sentimento também de vitória com relação à mobilização, à força, mostramos para a sociedade a realidade. Tanto é que durante a minha própria campanha eleitoral foi colocado no meu material de campanha essa questão dos bois. Então muita gente ficou sabendo como é que funciona esse sofrimento, essa logística e tudo isso. Então despertou muito mais isso na sociedade, que está muito mais aflorado agora. E foi uma oportunidade, eu coloquei no tempo, no horário TV, mostrando no horário de TV por que a gente queria parar com isso. E também no material impresso. Então isso conscientizou muita gente, muito mais do que antes da eleição, da campanha. Deputado, a gente falou de 2 pontos importantes, os maus tratos aos animais, também falamos sobre a questão econômica, né, que tem aí esse embasamento, o senhor estava dizendo que é furado, né, que não tem, e tem também a questão ambiental, né, que a gente entrou um pouco, até o doutor Ricardo trouxe um pouco o que já aconteceu na história, né, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, que a gente falasse um pouco mais sobre o prejuízo ambiental também, que é mais um, né, desses 3 pilares importantes aí do projeto de lei de justificativa. Isso é mais já do que todo mundo sabe, que a questão do aquecimento global, até a mudança climática, acontece 80% em função de desmatamento vapor boi no pasto, né? Quer dizer, hoje nós temos no Brasil aí 208 milhões de brasileiros contra 225 milhões de cabeças de gado. Quer dizer, está tudo errado, né? Daqui a pouco nós vamos viver do quê? O meio ambiente está mostrando já o resultado disso, dessas ações, né? Então, mais uma vez, o poderio econômico, só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Isso vai nos levar a um lugar terrível, né? Então, eu acho que a questão ambiental, primeiramente, a gente sempre discute a questão dos maus tratos, que é a questão que a gente mais sofre em ver, né? Agora, a questão atrelada à questão ambiental, ela não tem jeito de ignorar isso, né? E você viu o desmatamento que aconteceu agora, saiu um novo índice, não lembro quanto, agora vi numa revista importante na Amazônia, que estão colocando mais bois. E esse embarque também gera muita poluição, né? Acredito que até antes desses animais chegarem no porto, não é isso? É isso, Leila? A gente na Força Tarefa, as fezes escorrendo pelas ruas. Nós tivemos algumas noites em que de madrugada os telefones da TV Tribuna, que é afiliada da Rede Globo, não parava de tocar, porque a população reclamando do mau cheiro de toda a cidade. Aí me ligaram da TV Tribuna, era 1h30 da manhã, falando, você está sabendo de alguma coisa? Nós ainda conseguimos, de madrugada, mobilizar a população para que dessem pequenos depoimentos de bairros diferentes, dizendo que não aguentava o cheiro. As pessoas tendo que fechar suas janelas por causa do cheiro. Agora, se o cheiro atingia bairros distantes de onde estava o navio, a gente pode, isso sem começar a viagem, a gente podia imaginar como estava lá dentro, porque no dia da visita eu fiquei 1h30, 2 horas, por várias vezes eu senti tontura por causa do cheiro de amônia. Então essa questão dos olhos dos animais, os olhos chegam a cair, porque a amônia queima a córnea deles e é tortura, é uma máquina de tortura e que infelizmente a gente vai ter que, pelo que tudo indica, se deparar com esse navio de volta, né? Porque continua essa indecência, essa imoralidade dentro desse país. Eu falo pelo meu, porque é o meu país, né? O que acontece nos outros, que lutem também. E que nós não vamos deixar de lutar, não vamos desistir. Agora nós já sabemos, agora nós já conhecemos o inimigo. A primeira vez nós não sabíamos. Agora a gente já sabe com quem está lutando. E a gente não vai desistir. Tem algumas imagens de uma manifestação, né? A Leila está trazendo aqui a questão da luta, né? Estamos sabendo com quem lutamos, enfim. Teve uma manifestação último sábado, em São Sebastião, pedindo fim. Eu queria que a gente mostrasse um trechinho, ele é pequenininho até.
Eles estiveram em frente à casa do prefeito, fizeram um barulho, né? Discursaram, falando dos prejuízos. Mas que ao contrário do prefeito de Santos, o prefeito de Santos foi totalmente favorável. Não, aqui é em São Sebastião, né? Lembrando que aqui é São Sebastião, o prefeito gente. é favorável ao embarque, o prefeito de São Sebastião. Exatamente. Foi por isso que essa manifestação foi feita lá, e eles foram até a frente da casa dele, inclusive, lá em São Sebastião. O que é uma pena, né? Mostra a proteção aos ativistas ainda se manifestando, né? Enfim, eu acho que eles não se calam mais, né, Leila, diante do que já aconteceu. Acho que agora eles continuam a luta, né? Não, o que a gente sabe é que já estão se mobilizando para o caso do navio voltar para Santos, como se ouviu dizer. Já há agora uma organização bem mais estruturada para que se mostre que Santos não quer mais essa indecência na cidade. E isso parte do representante maior da cidade, que é o prefeito, que se colocou à frente, apesar de toda a pressão, e disse, não, eu quero, aqui dentro eu não quero maus tratos. E foi quando ele autorizou a força-tarefa por parte da gente. Né? E isso tomou uma força, porque se a gente não tivesse esse apoio, ao contrário do que acontece em São Sebastião, infelizmente, a gente não teria conseguido, por exemplo, detectar os maus tratos dentro dos caminhões. É lógico que a gente saberia, mas registramos, conseguimos constatar que, ao contrário do que reza a lei, eles ficaram 15, 16 horas viajando. Então, e fora outras denúncias que nós conseguimos apurar, né? E mais... o nosso prefeito lá de Santos, no caso, com a luta do deputado Feliciano, que foi árdua, o Feliciano varava a noite, né, Feliciano? Até ele brincou com a gente que no dia que nós saímos do navio, ele foi encontrar com a gente lá em Santos. Aí ele dizia assim, ele não precisava ver vocês, porque eu senti o cheiro de vocês a quilômetros de distância. Nós saímos cheirando amônia, metros de distância. Então, imagina aqueles animais que estavam confinados lá dentro, né? Então, é assim, eu acho que não existe, mas não precisa de argumento para se discutir a imoralidade que é isso. Então, é imoral a gente ter que convencer alguém que estudou para ser justo, dizer que isso é uma imoralidade, né? É imoral a gente precisar convencer um juiz a respeito disso. Mas, enfim... As imagens falam por si, As imagens falam por si. Deputado, eu queria que o senhor explicasse uma coisa, porque tem muita gente que fala, mas se for proibido o embarque de animais vivos aqui no estado de São Paulo, eles levam para outro estado, embarcam por lá. Queria que o senhor explicasse. A gente conversou um pouquinho durante o intervalo, queria que o senhor trouxesse essas informações para o telespectador. Cara, eu acho que aí são dois viés, né? Eu acho que, primeiro, eu não acredito por conta da distância, né? O preço, o custo da logística não compensaria. De forma nenhuma. Eu acho que isso é um argumento que não se sustenta. A outra questão é a questão da precedência. Por exemplo, a Lei Feliciano, que proíbe a matança nas carrocinhas que eu fiz em São Paulo, isso reverberou e foi aprovado em mais 20 estados. Quer dizer, foi protocolizado em mais 20 estados. Alguns não foi aprovado, alguns, mas a grande maioria dos estados já tem a Lei Feliciano. Então, tudo que aprova aqui, os outros estados copiam. Então, nós não temos dúvida, inclusive era o medo dos próprios pecuaristas, eles falaram, se aprovar em São Paulo, vai acontecer em cadeia no Brasil inteiro. Porque todas as leis que eu faço, aconteceu a mesma coisa, foi em cadeia. Então, teria sido muito importante aprovar essa lei aqui. Doutor Ricardo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. As pessoas falam, é inconstitucional, né? A gente escuta muito isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Dessa coisa, proíbe no estado, sai por outro, né? Mas tem essa coisa de São Paulo ser vitrine, né? Realmente, São Paulo acaba propagando, enfim. O fato é o seguinte, no direito civil, é necessário que, para que haja um contrato entre as partes, que haja um objeto lícito, agentes capazes e forma prescrita e não defesa em lei. O que significa isso? Então, o Brasil, aqui dentro, tem uma família de pecuaristas que tem o gado. Lá na Turquia, tem uma empresa que quer comprar o gado, né? Então, são agentes capazes, tá bom? Agora, quando se fala se o objeto é lícito ou ilícito, aí já entra no campo da ilicitude. Por quê? Porque você exportar animal vivo é crime. É crime. A lei hoje, seja a Constituição Federal, no artigo 225, o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, ele proíbe os maus tratos aos animais. Os animais não podem ser maltratados, sejam eles para consumo ou sejam para ficar na sua casa como amigo, como membro da família.
É proibido você dar um chute no animal, é proibido você tocar fogo no animal vivo, é proibido você fazer um monte de crueldade contra o animal. Agora, o que as pessoas estão confundindo é que acham que colocar o animal dentro do navio não gera sofrimento. Esse é o ponto. Sendo que, como a Leila bem colocou, se você pega um animal de 250 quilos, 2 metros, por 80 centímetros de largura e coloca ele num espaço de 18, 20 metros quadrados, você bota 24 animais, aquilo ali é uma tortura, isso é uma barbárie. Né? Que só um cara que não está nem aí, que está preocupado com o bolso, é que realmente não quer nem saber o que está acontecendo. Né? Ele só preocupa com o bolso dele. Então, é crime, e sendo crime não é lícito, não pode mais acontecer. E só para complementar o que eu estou te explicando, se formos ver questão de financeira, de dinheiro, se você pegar tráfico de arma, tráfico de seres humanos, tráfico de entorpecentes, tudo isso gera muito mais dinheiro do que a exportação de animal vivo. Só que todos têm uma coisa em comum, todos são crimes. E ainda gera emprego. Hã? E ainda gera emprego. Gera muito mais, o tráfico de drogas gera muito mais emprego. Até para ilustrar um pouquinho do que o Dr. Ricardo falou, a gente tem as imagens gravadas pela Leila, eu queria que o telespectador olhasse isso. A sujeira é muito pior. Aqui, nesse local, eles estão uns sobre os outros. Aqui, a gente presenciou vários sendo pisoteados. Esse puxa aqui acabou de ser. Nível de lama misturado de fezes e urina é imenso. E eles não conseguem limpar porque dizem que estão no porto ainda. Conseguem começar a higienização. Sinceramente, eu não consigo ver como eles conseguem fazer a higienização desse local. Segundo a explicação, eles inclinam um pouco o navio para que se possa escorrer a água. A gente percebe que os corredores aqui no subsolo também estão muito sujos. Eles não souberam precisar. Nós já perguntamos algumas vezes, mas eles não souberam dizer. Aqui, por exemplo, nessa baia, eles estão saltando uns sobre os outros. O barulho, a circulação de ar é absurdamente alto. Bom, depois dessas imagens aí, bem difíceis de assistir, eu queria abrir para as considerações finais, como o Dr. Ricardo lembrou, o embarque de animais vivos, né, continua em todo o Brasil e existe também uma suspeita de que um novo navio já está no Brasil para fazer um novo embarque em Santos, né, Leila? O mesmo navio, NADA, nós recebemos uma informação de que ele já entrou com documentação no Porto de Santos para retornar, inclusive na mesma época que foi do ano passado, né, para fazer novos embarques. De nossa parte, por parte da Prefeitura, agiremos da mesma forma, fiscalizando a entrada desses navios, desses caminhões, né? Vamos continuar lutando contra os maus tratos, porque Santos tem uma legislação contra maus tratos e vamos continuar agindo dentro da lei. E pedimos demais que a população... não estamos aqui questionando quem come carne ou quem não come carne, não é essa a discussão. Nós estamos falando de tortura. Então, nós pedimos que a população de Santos, que é uma população tão generosa, tão paciente, tão condescendente com as pessoas mais carentes, que entendam que nós vamos precisar de todo o apoio da população para que esse navio nem chegue, para que a gente não tenha que reiniciar esse sofrimento. Doutor Ricardo, suas considerações finais.
A minha grande expectativa é de que os juízes se sensibilizem para que e saibam a ilicitude de que representa esse tipo de atividade. Isso é tão criminoso ou mais do que qualquer outro tipo de crime. Né? É um crime covarde que só gera benefício para uma família de pecuaristas, que é aqui de São Paulo, de Barretos, tá certo? E não gera um único centavo de imposto, que nem o deputado Feliciano falou. Não gera. Inclusive no no último julgamento, um desembargador, sem saber o que estava falando, ele falou, olha, esse copinho de água que nós estamos bebendo aqui, se a gente cortar a exportação, nós não vamos mais ter água aqui. Quer dizer, ele não tem nem noção, apesar de ser desembargador, de que aquele copinho d'água não foi comprado com a exportação. Porque essa exportação, por lei, não paga um centavo de imposto. Então é importante que os desembargadores estudem melhor, vejam que isso é crime e que proíbam definitivamente a exportação de animais vivos. Deputado. Eu acho que também está havendo uma falta de sensibilidade muito grande. Primeiro eu queria parabenizar, eu acho, a Leila, o Ricardo pela lucidez com que foi transcorrido aqui. Eu acho que as palavras deles foram realmente retratou a realidade. Agora, o que eu penso que assim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, acho que as autoridades teriam que estudar um pouco mais e ver o que a sociedade quer. Eu duvido que tenha um ser humano que possa ser a favor disso. Né? É um ser humano que entenda que antes de novembro de um ano atrás, eu também não tinha esse conhecimento, Catano não tinha, Leila, com profundidade que nós temos hoje. Então, eu duvido que um ser humano, só se for muito do mal, se ele entender o que realmente os bois sofrem, o que eles passam, a tortura física, psicológica e tudo isso, e toda a questão ambiental, econômica, tributária, financeira, tudo isso, eu duvido que um ser humano seja capaz de concordar com isso. Duvido. Né? Não é uma pessoa se for temente a Deus, acreditar em uma questão, uma força maior. Então, eu acho que eu também vou na mesma linha aqui do Dr. Catani. Eu gostaria muito que os desembargadores, sabemos que tem desembargadores seríssimos, que eles estudassem mais, com mais profundidade essa questão, com muita profundidade, igual o procurador-geral aqui, o doutor Sérgio. Isso mesmo. Né, o doutor Sérgio, que fez um panorama maravilhoso sobre tudo isso que está acontecendo. Fantástico. Fantástico, né, o doutor Sérgio Medeiros, né, que fez um panorama maravilhoso. Eu gostaria que todos os desembargadores gastassem um tempo lendo esse parecer do Sérgio Medeiros, porque aí sim conseguiria realmente ter um entendimento razoável e seguir o que a sociedade quer, porque nós estamos todos aqui, homens públicos, a serviço da sociedade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por todo o conteúdo que vocês trouxeram para a discussão. Obrigado, gente. O programa Em Discussão termina aqui. Lembrando que todo esse conteúdo está disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Vale a pena. Eu vou passar.